Isvia. O que significa esse nome? Igual. Igual? Igual. Ah, que legal. A Isvia, ela já tem uma bagagem bem legal, gente, com crianças, com adolescentes também, né? Começar dentro de casa, né? Sim, Já há quase 3 décadas, ou 3 décadas, como a gente conversou. isso. E aqui tem pais grandes, tem aqueles que vão ser pais e mães ainda, Com certeza. né? Tem muito para aprender. Com certeza. Tem aqueles que têm pais de filhos pequenos, hoje combinaram de não vir, né? Eu tô vendo. Mas eu queria te agradecer, obrigado, viu? Glória a Deus. Você nos atender aí. Vamos orar pela Isvia? A Isvia também ela é lá da segunda igreja, tá? Esposa do pastor Anderson, que já esteve com a gente aqui. Ela vai apresentar um pouco. Aham. Sim, filhos. pastor, vou sim. Senhor, obrigado por esse mês que nós estamos trabalhando valores tão poderosos e tão especiais da Tua palavra, que é a família, Senhor. E nós queremos sempre, Senhor, cumprir o propósito e andarmos em obediência no que diz respeito a essa área das nossas vidas, Senhor, nos nossos casamentos, nas nossas, Senhor, questões familiares. Senhor, nós queremos andar em obediência, queremos andar, Senhor, enfim, dentro daquilo que a Tua palavra nos ensina, Senhor. Eu oro pela Tua bênção sobre a vida da Isvia, que o Senhor possa realmente, Deus, usá-la nessa manhã. E nós te agradecemos já pela vida dela, pela forma como ela nos atendeu, Senhor, Amém, Jesus. em estar aqui. E bendito seja o nome do Senhor em todos os momentos, Pai. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu? Nada, pastor. Bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Pastor, é uma honra estar aqui, um privilégio estar servindo ao Senhor. Eu trabalho com crianças, comecei jovem, muito jovem, trabalhando com crianças, e aí já se vão mais de 30 anos, e foi essa consciência do chamado para o trabalho com crianças que me norteou por toda a minha vida. Foi por causa do trabalho com crianças e do chamado ministerial que eu me tornei pedagoga, com muita clareza do Senhor, por isso. Apesar das críticas dos meus irmãos mais velhos, eu sou de uma família de 4 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, 10 anos mais velho que eu, que é professor de educação física. Minha irmã, 8 anos mais velha do que eu, é professora de artes. E aí, quando eu fui fazer pedagogia, eles olharam para mim e falaram assim: você vai ser especialista em quê? Falei, em pedagogia. E em quê? Em educação. Ah, se especialista em nada, vai virar pedagoga, pedagogenta. E aí foram, né? Todos aqueles apelidos bem carinhosos para os pedagogos. Mas tudo isso foi a consciência do meu chamado, que veio ainda muito jovem. Eu tinha cerca de 15 anos quando eu tive meu chamado para o trabalho com crianças. E aí a gente vem trabalhando todos esses anos. Mas o meu maior trabalho, o meu maior chamado, foi formar 2 rapazes que estão aqui comigo, que quiseram me acompanhar. Muito obrigada. O Levi, que é o meu primogênito, já está com 19 anos, né, filho? Meu Deus, passou muito rápido. E o Josué, que está com 15 para 16. E falar sobre filhos na presença deles é um grande desafio, vocês não acham? Misericórdia, eles aqui me vendo falar sobre isso. Mas antes de mais nada, o nosso tema hoje é sobre sonhos e projetos. Eu quero que você repita comigo sobre sonhos e projetos. Se você já tem os filhos grandes, essa ministração vai servir para você se lembrar de sonhos e projetos para os seus filhos. Se você está recém-casado, então você fala assim, puxa, dá para eu sonhar e projetar. E se você ainda não está casado, você tem aí, uma folha em branco, um coração aberto ao plano e ao propósito de Deus. Aí você pode dizer assim, mas eu já criei todos os meus filhos. E os netos? A gente não pode esquecer de uma avó que é citada na Bíblia. A avó Loide, que fez toda a diferença na vida de Timóteo. Então, se não tivesse feito, não estava lá escrito, né? O apóstolo Paulo escreveu, né? Lembra-te, que ele escreveu a Timóteo, lembra-te das verdades ensinadas pela sua mãe e pela sua avó, Loide. Então,
essa palavra é para todos nós. Amém? Sobre sonhos e projetos. Eu quero, então, começar a pensar nisso mesmo. Ixi, pastor, tem que ligar, né? Se não ligar, não funciona. Muito bem. Vamos ver? Agora foi. Quando a gente é bem jovem, e eu me lembro com muita clareza de quando eu era jovem, nós temos muitos sonhos e projetos. Sonhos de profissão, sonhos de futuro, sonhos ministeriais, sonhos de família. E eu me lembro bem disso tudo vivo no meu coração. Eu me lembro, eu ainda muito jovenzinha, quando eu falei assim, eu falava para os meus amigos que eu ia casar com um servo de Deus. Era essa a minha fala. Eu era solteira e eu falava assim, vou me casar com um servo de Deus. Eu me lembro de um acampamento de jovens que eu fui com 18 anos, eu dei as minhas férias para Jesus. E escolhi, tá? Aquela coisa do jovem, né? Com quem que eu vou me casar? Como é que vai ser? A gente tem isso no coração nessa fase. Acho que eu ainda me lembro bem disso. E eu me lembro de eu dizer para uma amiga assim, olha, quem é eu não sei, mas seja quem for, Deus tem separado para mim. Ele pode chegar no altar, se é meu, Deus faz voltar atrás e eu vou casar com ele. Gente, pastor Anderson chegou nos pés do altar com outra. Bem nessa época que eu falava isso, mas o Senhor o tinha separado para mim, eu tenho certeza disso. Então, Deus coloca nos nossos corações sonhos e projetos. Quando os filhos nascem, a gente sonha um monte de coisa para eles, não é verdade? Sim ou não? Sim. A gente tem um monte de sonhos e projetos para eles. Só que deixa eu perguntar para você. Quando eles vieram, quais foram os passos? Imagina aí, sonha aí, pensa aí, lembra, traz a memória. Os filhos nasceram. Que passos você deu para que os sonhos se cumprissem? Para que os sonhos e os projetos efetivamente se concretizassem na vida dos seus filhos. Dentre os sonhos que você tinha algum sonho no campo espiritual? Vou falar um pouco de mim, não que eu seja perfeita, por favor, não feche seu filtro, mas vou falar daquilo que eu vivenciei. Eu cresci num lar cristão e eu tive esse privilégio. Não era um lar perfeito, mas era um lar cristão. Os meus pais fizeram o melhor que eles podiam, com o conhecimento que eles tinham. E, graças a Deus, eu sou a terceira filha. Eles erraram menos comigo do que com os meus irmãos. Isso é Desculpem os filhos mais velhos, mas é fato que os filhos da frente, que vieram depois, acabam sofrendo um pouco menos do que os filhos mais velhos. Olha o Levi concordando comigo. Muito bem. E como terceira filha, eu fui muito ensinada no caminho do Senhor. Foi muito leve o meu crescimento, muito cheio de amor, muito cheio de carinho. E para mim foi tudo muito suave, entrar no ministério, muito natural. Viver para o Senhor Jesus, ser consagrada, buscar ao Senhor, foi tudo muito, realmente leve na minha vida e na minha história. Mas aí, quando eu comecei a pensar em ter filhos, eu comecei a me preocupar. E agora? A coisa mais importante para mim, visto que eu já tinha trabalhado com crianças, quando eu tive o Levi, não vou falar a idade que eu tinha, não, que vocês vão fazer conta. Vocês vão descobrir que eu estou mais perto dos 50 do que dos 40. E aí, então, quando eu fui ter filhos, me veio um grande senso de responsabilidade. Porque já haviam passado por mim na igreja, ali eu já tinha mais de 15 anos de ministério quando eu tive o Levi, e eu falei, meu Deus, quase 15 anos de ministério quando eu tive o Levi, eu falei, e agora? Eu ensinei o filho de tantas pessoas na igreja. Como vai ser ensinar o meu filho, o filho que Deus me deu? E foi um senso de responsabilidade muito grande. E diante disso, e diante daquilo que eu via na minha geração, e nos filhos de amigos meus, eu casei um pouco mais tarde do que os meus amigos da igreja. Eu sou da IPI de Rolândia, de origem, como origem. A minha igreja era uma igreja muito grande, muito pujante.
E todos os meus amigos se casaram antes de mim. Então eu já via alguns desafios na vida dos meus amigos. E eu falava, Senhor, e agora? Como é que vai ser quando eu tiver os meus? O nosso panorama de filhos de crentes não é o mais animador possível neste mundo em que nós vivemos. Esses dados que eu trago para vocês foram retirados do Barna Group Institute, que trabalha com a pesquisa nas populações cristãs no mundo, mas mais especificamente nos Estados Unidos. E de acordo com eles, uma em cada cinco crianças na faixa etária entre os 9 e 11 anos, um terço dos adolescentes acredita que a Bíblia estaria certa em todos os princípios que ela ensina. Mesmo os adolescentes tendo sido criados na igreja. Isso são dados de 2006, portanto, no período em que eu tive filhos. Um terço dos adolescentes, pré-adolescentes, entre 9 e 11 anos, acredita que a Bíblia é verdade. Outro dado, 1 em cada 5 adolescentes nessa fase, pré-adolescentes, afirmam que têm a responsabilidade em evangelizar os seus colegas. Apenas 1/4 dos adolescentes entrevistados rejeita a ideia de que Satanás é simbólico em vez de acreditar que o diabo é real. Outro dado, apenas 4 em cada 10 entrevistados vive com o propósito de amar a Deus de todo o coração, toda a mente, toda a força e toda a alma. E a maioria não tem nenhuma intenção de continuar frequentando uma igreja quando chegar aos 20 anos. Esse era o panorama de quando eu projetei ter filhos. Eu falei, meu Deus. E sem falar daquela coisa, né? Filho de pastor? Não é? Vai se perder. A gente ouvia muito isso. Eu falava assim, filho meu não. E eu me lembro que o Senhor me levou, eu estava grávida do Levi, depois eu pulo isso aqui. Depois eu falo disso aqui. O Senhor me levou ainda grávida do Levi a ministrar na igreja de Jacarezinho, e ele falou comigo através dessa mulher chamada Ana. Então eu quero convidar você que está com a sua Bíblia, ou então acompanhar ali comigo na tela, o texto de 1 Samuel 1, de 9 a 11. Abra a sua Bíblia. E vamos acompanhar comigo 1 Samuel, capítulo de número 1. E eu quero falar com vocês, ler com vocês os versículos de 9 a 11. Amém? Amém. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Às vezes a gente pensa em criar filhos que sejam bons profissionais. A maioria da população com a qual eu convivo pensa em criar filhos que sejam ricos, que consigam bastante dinheiro, consigam se virar. A gente está bastante preocupado com isso. Outros estão muito preocupados em ter filhos extremamente cultos, que tenham uma cultura erudita bem formada. E às vezes a gente não está preocupado com a vida espiritual dos filhos. Isso é muito comum em todo lugar. É muito comum. Interessante que quando eu olho para Ana,
que era estéril e não podia ter filhos, ela fez um voto ao Senhor muito ousado. Senhor, se o Senhor me der um filho, eu o dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Como que alguém pode ter a certeza de que o seu filho vai ser dedicado ao Senhor sem nem poder ter filhos? Explica para mim. Sou uma mulher que foi criada e que conhece os preceitos do Senhor e conhece o Deus a quem serve. Ana tinha isso muito formado em seu coração. E essa mulher me impactou. Quando eu fui ministrar nessa igreja de Jacarezinho, o Levi estava aqui, no meu ventre ainda, e eu tinha ouvido uma colega de trabalho dizendo assim para mim: Isa, a gente vive num tempo tão difícil que a gente não pode nem escolher qual é a opção sexual dos nossos filhos. Ela me falou isso, me deu um negócio assim, eu falei, mas como você vai me dizer isso, amiga? Tu é cristã tanto quanto eu, só é de outra denominação. Ela falou, não, no tempo que a gente vive, a gente tá difícil até isso. E eu me lembro que quando eu fui levada para esse texto, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O Espírito Santo falou ao meu coração, filha, Ana teve 6 anos para educar Samuel. Eu vou te dar 18. O que você vai fazer com os 18 anos? Falei, ok, Senhor. Tua palavra me diz que o Senhor nos ensinará todas as coisas. Então, como é que a gente vai educar, Senhor, esse bebê? E os bebês que virão, na época eu tinha o sonho de ter 3 filhos. Como é que eu vou educar, Senhor, para ser um Samuel? Me ensina. E ao longo da minha caminhada, Deus é tão maravilhoso que Ele foi me expondo a livros, Ele me foi expondo a pregações. É claro que eu tinha um referencial de ser pedagoga, eu tinha a minha família que tinha me sido por base, e eu tinha principalmente a palavra de Deus, que me trouxe algumas referências para criar os nossos filhos. E os meninos estão aqui. Eu não posso mentir nadinha, irmãos. Porque se eu mentir, eles vão falar assim, não foi assim. É ou não é? Pois é, olha só. Ísvia, existe uma fórmula mágica para educar filhos? Não existe. Ísvia, o que te garante que vai dar certo? Nada além da minha fé. É sério. Nada garante que vai dar certo. Tem um material detalhado, gente, não existe. E além disso tudo, a gente erra com eles querendo acertar. Sim ou não? Quem já tem filho grande aqui? Sim ou não? Errou querendo acertar? Com certeza. Mas existem alguns princípios que não são mágicos, mas são princípios que podem nos auxiliar nesse processo. Nós começamos aqui falando sobre Ana. E olha que lindo, né? A Ana, que não podia ter filhos, ela leva Samuel com cerca de 6 anos para o templo e diz assim, era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou. E não é só não para aí não, essa história de Ana, de quando ele era pequenininho. Samuel, lá em 1 Samuel 7,15 diz assim, Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. Qual foi o segredo da Ana para em 6 anos criar essa pessoa? Primeiro que ela tinha princípios muito firmados. Ana já conhecia Deuteronômio. Ana como mulher, tinha sido ensinada pelo seu pai. Porque as mulheres judias, elas não iam para a escola. Mas o pai tinha a obrigação de ensinar à filha os preceitos. Então, Ana conhecia o livro de Deuteronômio, que diz o quê? O que diz a palavra lá em Deuteronômio? Sobre educação de filhos. Se você quiser saber, abra a sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Eu estou com medo de derrubar essa caneca.
Pastor, dá licença. Vou pôr ela aqui embaixo. Deuteronômio, capítulo 6. Desculpa, irmã. Deuteronômio, capítulo 6, no versículo de número 5. Vamos ler o 5, o 6 e o 7. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Ana conhecia este texto. E embora ela não tivesse o conhecimento da psicologia, que o caráter da criança é formado até o máximo 7 anos de idade. Aquilo que você semeia até os 7 anos não se desfaz. É muito difícil você tirar. Então, a fase primordial de formação de caráter está até os 7 anos. E a partir disso, eu tomei algumas decisões. Eu foquei nos resultados. Aí vocês podem dizer, e o pastor Anderson, como é que ficou nisso? Ele entrou na jornada junto comigo. Já que ele não tinha tido irmão mais novo, como eu tinha tido, ele tinha convivido muito pouco com criança, e eu já trabalhava com criança há muito tempo, acho que ele resolveu acreditar. E nós caminhamos juntos nessa jornada. Primeira coisa, a gente focou no resultado. Que filhos nós queríamos ter? E a primeira coisa que eu tinha, eu falei assim, Senhor, que jamais eles se desviem do teu caminho. Que eles te amem sobre todas as coisas. Isso foi o mais forte do nosso coração. E que eles façam a diferença na geração deles. Eu acho que eles ouviram isso muitas vezes ao longo da caminhada. Isso foi o que ficou marcado na minha vida e no meu coração. Senhor, se esses não forem os meus filhos, prioritariamente não funcionou. Eu não cumpri o meu chamado, eu não cumpri o meu ministério. Porque se eu cumprir na vida dos filhos dos outros, não cumprir na vida dos meus, isso não funcionou, Senhor. Então o Senhor me dá graça e sabedoria. E uma coisa que eu trouxe para mim é que pai e mãe é igual treinador. Treinador esportivo. E que a nossa família é como um time. Então, se eu preciso treinar, o que um treinador faz? Ele foca no quê? No resultado. Treinador não é treinador se ele não foca no resultado. Certo? Então, se eu sou treinadora, esses meninos que o Senhor vai me dar, eu os dedicarei ao Senhor todos os dias da vida deles. Antes que a Ana pudesse ter filhos, ela vislumbrou quem Samuel seria espiritualmente. Por que o espiritual é tão importante? Porque o resto vem. O resto vem. Porque tudo começa no espiritual, para depois vir para o profissional. O meu chamado foi o chamado ministerial primeiro, o profissional veio depois. E juntinho com o meu ministerial. Então, comecei a ter isso no meu coração. Estabelecer objetivos a partir da sua comunhão com Deus. Em que lugar você imagina que os seus filhos estarão, os seus netos? Seja intencional. Acho que essa é a palavra que não pode faltar no nosso coração. Seja intencional. Estabeleça alvos espirituais, acadêmicos, comportamentais e relacionais. Que pessoas você está deixando para a geração dos seus filhos? Eles precisam ser melhor do que a gente foi. Se eles forem iguais a nós, não é o suficiente. Eles precisam ir adiante. Com a graça de Deus. Seja intencional. Se for necessário, registra.
Qual é o seu sonho para esses meninos? E a gente foi intencional com várias coisas. Espiritualmente, que eles amassem o Senhor. Um outro alvo que eu estabeleci, vocês vão dar risada, mas é verdade, é que eles não iam ter problema com a matemática. Eu tive muito problema com a matemática. O Anderson também teve alguns problemas com a matemática. Falei, como pedagoga, esses meninos não vão ter problema com a matemática. E eles, desde muito pequenininhos, foram bombardeados com números, além da palavra. Desde muito pequenos, acho que deu certo, né? Aquele ser ali, gente, ele ama tanto a matemática que me deixa até nervosa. Não mais do que o Senhor, mas ele ama a matemática. E para a glória do Senhor, está aí cursando a engenharia. Vamos ver o que Deus vai fazer, né, filho? Está nas mãos do Senhor. Outra coisa que eu estabeleci como alvo, junto com o Anderson, é que a gente ia procurar poupá-los de algumas coisas do mundo. Sabe por quê? Fatidicamente, eles vão ter vivências do mundo, sim ou não? Então, na formação deles ali, enquanto eles eram bem pequenininhos, aquilo que eu pudesse poupá-los do que é de influência do mundo, eu poupei. Desenho animado da televisão, enquanto eles eram bem pequeninos, eu comprava tudo aquilo que eles assistiam. Dificilmente eu deixava eles assistirem a televisão aberta. Nossa, você queria 2 meninos alienados? Claro que não. O mundo eles iam mexer com ele depois. Depois a gente trabalhava com o mundo. Mas se na primeira fase tivesse bem solidificado, depois a gente trabalha com as coisas que o mundo oferta. À medida que eles foram crescendo e entendendo e abstraindo melhor o mundo, aí eu sentava para assistir com eles. Vocês lembram disso? Sentava para assistir e discutir com eles o que é que eles estavam assistindo. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Por que que não é de Deus? Onde é que está na Bíblia? E a gente... Mas para isso, gente, Isvia, você teve que ter tempo, eu tive que tomar uma decisão. Vocês sabem que eu sou pedagoga de formação, né? Quando eu engravidei do Levi, eu era coordenadora geral do município de Santo Antônio da Platina e eu era professora no estado, eu ainda sou funcionária do estado do Paraná. E aí, assim que eu engravidei, eu falei, não. Eu preciso manter a profissão, porque a gente também tem que ser sábio, mas ter filhos demanda tempo. E quem vive com um pouco mais, vive com um pouco menos. E o Senhor supriu as necessidades. E enquanto eles estavam nessa fase até os 7 anos, o Levi, eu fiquei um pouco mais de tempo com ele. O Josué, quando estava ali pelos 8 anos, 9, eu voltei a trabalhar fora 2 períodos. Mas toda essa fase de formação, eu abri mão da minha profissão. Por eles. Isso, que ideia é essa? Foi ideia da minha mãe, que também abriu mão da profissão para criar 4. Foi ideia da palavra de Deus. Presença não substitui presente. Presença não substitui riqueza. Presença é insubstituível. Quantas pessoas você conhece que são extremamente educadas, amáveis, homens e mulheres de Deus, e passaram por uma infância pobre? Muitos. Presença faz toda a diferença. Você é treinador do seu filho. Esteja presente. Não se ausente. Caminhe com ele. Como treinador, o impacto que você causa na vida do seu filho, e é por isso que a presença é importante, é proporcional ao que você tem de relacionamento com ele. O seu relacionamento tem que transmitir para eles que o seu amor é incondicional. Mesmo quando eles erram. Mesmo quando eles te tiram do sério, porque eles vão tirar, viu? Estou avisando. Mesmo quando a gente perde a paciência e você pega uma vara, e ao invés de você disciplinar com carinho, você disciplina com raiva. Acontece com todo mundo, ou foi só lá na minha casa que isso aconteceu? Não? Ah, bom. Achei que eu já...
Quantas vezes ele chorando, bravo com você, magoado com você, você pegou ele no colo e falou assim, filho, eu te amo, apesar do seu erro. Ou quando eles com muita vergonha e medo chegaram para você e falaram assim, mãe, eu tô com vergonha, fiz uma coisa muito feia, muito errada, mas eu vou te contar. Por que ele contou? Porque ele descobriu que não importava o quão grande tivesse sido o erro dele, você continuava o amando. Sabe o que é isso, gente? É a gente mostrar para eles com quem a gente é, o caráter de Deus, que nos ama incondicionalmente. Outra coisa que a gente não pode esquecer, esse relacionamento ele tem que conter o comprometimento com o caminho do Senhor. Quanto tempo você gasta ou gastou ou vai gastar para falar da palavra com eles, nesse relacionamento é extremamente importante. E tenha tempo para isso. E ó, gente, essa pataquada, que eu tenho que ter tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Gente, tempo de qualidade é pataquada, não é real. Tempo é tempo. Não é tempo de qualidade. É ter tempo para sentar, para ouvir, para conversar. Tem uma outra mulher que não é da Bíblia, mas que me impacta, que é a mãe de John Wesley, que tinha tempo semanal com todos os filhos. E não eram poucos, eram 8. Tenha tempo. Tempo para orar com eles, tempo para acolher. Mesmo cansado. Ah, mas já está adolescente, tem que se virar. Tenha tempo. Quantas vezes eu não posso... Isso é amor, porque eu os amo, porque eu quero ver Jesus formado neles. Eles em crise, tristes. Isso acontece lá em casa? Não, né? Eu com vontade de dormir, tinha trabalhado o dia todo, entrei no quarto deles e falei assim, escuta aqui, qual é? O que está acontecendo? Vai, abre o bico, fala aí. Manda ver. Fala logo, Pia. Porque a gente não pode perder de vista o grande chamado que Deus nos colocou de formarem homens e mulheres que amem ao Senhor sobre todas as coisas. Outra coisa, a gente precisa adotar o resultado que a gente deseja que os nossos filhos alcancem. Vida fala mais do que qualquer outra coisa. O texto de Deuteronômio 6 diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu... Onde é que tem que estar primeiro? Não adianta ser incoerente o que eu falo daquilo que eu vivo. Que todas as palavras que hoje eu lhes ordeno estejam em seu coração. A gente é referência. É preciso ter coerência entre o que a gente vislumbra para eles e o que realmente a gente demonstra com as nossas atitudes. Eu me lembro que os 2 meninos sempre foram excelentes alunos, eles sempre tiveram boas notas. Um deles, não vou dizer qual, tem mais problema, não, os 2 têm. Eles têm problema com errar. Eles não gostam de errar. Mesmo quando eu não cobro, eles não gostam de errar. É dos 2. E eu me lembro deles muito nervosos, porque eles tinham errado, tinham sido corrigidos. E eu peguei um texto que eu tinha escrito na universidade, que a minha orientadora tinha me devolvido, todinho marcado em vermelho. Eu não lembro para qual dos 2 eu fiz isso. Mas eu lembro que eu falei assim, vem cá. Olha aqui, ó. Olha o texto que eu escrevi. Nossa, mãe. Eu falei, então. Errar é normal. Faz parte da vida. E ser corrigido também. Tá aqui, ó. O que isso fala? Isso fala sobre a gente começar aqui. Tanto na vida espiritual, quanto nas coisas corriqueiras do dia a dia, do ser corrigido. A gente não é perfeito. Não sei vocês, mas quando eu casei, eu descobri que eu não era perfeita. Descobriu isso? Então, amados e amadas, em nome de Jesus, a gente precisa ter coerência entre o que a gente vislumbra e o que a gente é. Isso faz toda a diferença. E como treinadores,
o maior impacto é produzido quando o treino acontece no momento. Vamos pensar no treinador? Você jogou tênis de mesa, certo? Quando você fazia um saque errado, o que o seu treinador fazia? Geralmente, eles param na hora e falam assim, para, cara, não é isso. Você está sacando errado. Olha aqui, é assim que faz. Você aprendeu melhor quando você foi interrompido na hora que você cometeu erro, sim ou não? Quando eu ensino os professores sobre metodologia do ensino da matemática, quando que a gente consegue que os nossos alunos melhorem? Quando você olha ele fazendo exercício e fala assim, carinha, não é aí. É aqui ó, que você está errando. Vamos fazer de novo. E olha o que a palavra de Deus nos diz. Que a gente vai ensinar em todo momento. Converse sobre essas palavras, diz o texto bíblico, quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Vocês querem ver? Levi e Josué, tudo quanto depender de vós. Por que vocês sabem esse texto de cor? Porque eu ensinei muito. Adivinha o que 2 rapazes fazem? Só lá na minha casa, eles têm comunhões muito intensas. Só lá na minha casa que briga, filho? Sim? Não? A de vocês também? Pois é, tudo quanto depender de vós, tende paz com todos. Onde é que isso foi ensinado? Andando pelo caminho. Quer ver mais uma? Tudo quanto eu colocar na mesa, comei, sem reclamar ou perguntar. Vocês acham que eles me deram trabalho na refeição? Tá na Bíblia. Essa aqui é do Josué. Essa é do Josué. Josué sabe essa decor. Porque, gente, a palavra tem ensinamento para todas as coisas. Nossa, mãe, eu tô com raiva do fulano na escola. Eu vou descer a mão nele. O que Jesus faria? Então, é nessa caminhada e é no dia a dia que a gente vai trabalhando com eles, com os nossos filhos. Eu estou falando aqui para quem trabalha com filhos. Mas para quem trabalha com crianças, com adolescentes, a fórmula é a mesma. É a mesma. Você é treinador. E nessa casa, a gente é um time. E todo mundo colabora com esse time. Eles ouviram muito isso. Portanto, papai e mamãe estão trabalhando bastante para manter o time em pé. Então, qual é o trabalho que vocês vão fazer para a gente manter esse time em pé? Depende da idade. Então, é sobre viver todas as fases. Gente, em nome de Jesus, se eu pudesse dar uma dica para as mamães, eu sei que tem gente que não está aqui, mas que vai me ouvir em casa, e você que ainda é jovem, que vai ter filhos, se tem uma coisa que eu pudesse dizer para papais e mamães é o seguinte, não façam tudo pelos vossos filhos. Pega aquela mentira que o inimigo colocou, que diz assim, tudo que eu não tive na vida, o meu filho vai ter. Isso é mentira. Porque foram as faltas, as dificuldades que fizeram você ser o adulto que você é. Você não tem que fazer tudo pelos seus filhos. Primeiro faça com eles, depois deixa que eles façam sozinhos. Felizes das meninas que casarem com Levi e com Josué. Estou puxando a brasa para o meu lado. Eles lavam, eles limpam, eles cozinham, eles fazem tudo. Uma pessoa tem que fazer, eles vão me matar depois. Eu vou ser exortada na hora de ir embora hoje. Mas por quê? Porque a gente é um time. E todo mundo trabalha junto. Ninguém, para todo sobrecarregado tem um folgado. Vou falar de novo. Para todo sobrecarregado tem um folgado. E se você, pai ou mãe, está se sentindo sobrecarregado com a organização do seu lar, tem um filho folgado. Então, todo mundo tem que caminhar junto. Filho tem que guardar brinquedo, filho tem que arrumar cama, filho precisa ser treinado para a vida.
Filho tem que pedir licença, por favor. Filho tem que aprender todas as coisas. E isso é normal. Deveria pelo menos ser. Porque isso, vamos voltar lá para o começo? Isso tem que estar no projeto. Eu tenho que pensar nessas coisas. Jesus era conhecido como? Como uma pessoa amável. Jesus caía na graça, junto com os cristãos, na graça de todo o povo. Se ele não fosse amável, respeitável, cordato, como é que ele ia fazer a diferença? Sim ou não? Faz sentido? Então, meninos e meninas, como eu falo para as crianças, meninos e meninas, não vamos perder isso aqui, ó. Somos treinadores. E tem uma coisa que me chamou a atenção, por isso que eu falei que a graça de Deus é maravilhosa, que ao longo do caminho o Senhor foi me expondo a situações que me fizeram errar menos. Eu errei, com certeza. E se eu desse aqui o microfone para os meninos, eles apontariam vários dos meus erros. Inclusive, vira bullying lá em casa. Mas, enfim, nós somos treinadores. E eu me lembro quando uma adolescente chegou, os meninos ainda eram crianças, eu estava na equipe pedagógica, uma adolescente entrou na minha sala no 6º horário e sentou para conversar comigo. Conversou, chorou, falou da vida, abriu o coração. E eu falei de Jesus de um jeitinho que eu podia falar, porque eu sou de uma escola leiga, pública. E aí falei de Jesus, falei do amor de Deus e falei de princípios da palavra. E a hora que a gente terminou de conversar, ela me disse a seguinte frase: Isvia, por que eu não consigo conversar com a minha mãe igual eu converso com você? Falei, nossa. Falei, que é isso, menina? Não, é impossível de eu conversar com a minha mãe. Não tem diálogo. Não tem conversa, ela não me ouve. Falei, entendi, Senhor. Eu preciso me relacionar com os meus filhos de forma que haja comunicação. Que eu os ouça. Comunique-se. Converse sobre elas, diz o texto de Deuteronômio, né? Converse sobre elas, sobre as palavras que hoje eu te ordeno. Converse. Não tem treinamento eficaz sem diálogo. Vou voltar para você, Biel. Biel, seu treinador não conversava com você? Pô, Pia, você precisa melhorar nisso. Calma aí, teu emocional, não é assim? Pô, Pia, você tá acertando nisso, naquilo outro. Mas, nossa, cara, teu saco tá muito ruim. Melhora esse negócio. Vai estudar. Não era assim? Mais ou menos, né? Por aí. Bem assim, não? Então. A gente só educa filho em qualquer idade. E eu já tô aí, um que tá indo pra idade, já tá adulto, né? Na verdade. Assim. Mas filho adulto ainda precisa? Opa! Com certeza. Não é? Como é bom a gente sentar, e eu me lembro bem, e lembro com saudade, de quando eu podia, já adulta, já mãe, já com a vida feita, de sentar com a minha mãe quando eu ia visitá-la, na cama dela, e falar, mãe, preciso te contar uma coisa. De eu abrir meu coração, da minha mãe já com seus 80 anos, pegar na minha mão e falar, filha, vamos orar? E dela orar comigo, e acalmar o meu coração, e ela ministrar a minha vida, e ela olhar para mim e falar assim, filha, você não está precisando melhorar o seu tempo com Deus? Filho é filho a vida toda. E a comunicação, ela não pode faltar jamais. O texto bíblico diz, converse sobre elas, converse sobre a palavra com seus filhos, não importa a idade que eles têm. Deixe de lado os monólogos. Sabe aquele sermão chato? Sabe o que acontece com o sermão chato? Falando do ponto de vista pedagógico, pastor. Chega uma hora, o adolescente faz assim, ó. Você está falando, às vezes ele até foi tão educado que ele não te responde. Mas ele não está te ouvindo. Porque se tornou um monólogo. E, às vezes, dependendo do que a gente está falando, ele está aqui dentro pensando, bom, agora ele vai falar assim,
Você não toma cuidado, de novo você não arrumou. Ele está aqui pensando, ele pode não estar falando para você, mas ele está aqui. Ih, lá vem meu pai falar isso de novo. Deixa de lado o monólogo. Diálogos são duas pessoas. Ouça. Filho, o que está acontecendo? Estou vendo que você está esquisito. Você está diferentão, piá. O que está havendo aí no seu coração? Pode abrir o bico. Filho precisa de diálogo e não de monólogo. E de vida. O trabalho é de todo mundo. Eu não falei que é um time, é que eu estou falando do lugar de mãe, mas quantas vezes eu olhei para o Anderson e falei assim, amor do céu, não estou dando conta. E talvez. Tem coisa que é com você. Eu lembro de um dia que ele falou assim, vou viajar com o fulaninho. Eu falei, é mesmo? Vou viajar para a gente conversar. Nós vamos ter bastante tempo de conversar. Então vai, homem, que está precisando. O diálogo faz toda a diferença. Se está acabando, retoma em nome de Jesus. Não importa a idade do seu filho. Ele sempre faz a diferença. Mais algumas diquinhas. Seja flexível. Conheça seu filho. As habilidades, os talentos, os desafios. Cada filho é único. É mentira essa história que você criou os dois iguais. Se você criou os dois iguais, eu sinto lhe informar que a chance de dar errado é maior. Cada um é único, cada um tem habilidade, cada um tem característica. Não os compare. Eles são únicos. Eles vão se comparar, mas não você. Eles se comparam, mas você não. Amém? O inesperado acontece, mas não perca de vista o resultado final. Não perca de vista. Às vezes o filho cresce, sai de casa e não se torna a pessoa que você imaginou que ele seria. Não perca de vista o que você semeou. Continue orando. Continue jejuando. Continue semeando, porque a palavra plantada não volta vazia, sem cumprir o bem que lhe apraz. E o texto diz que Samuel continuou como juiz de Israel todos os dias de sua vida. Para a gente terminar, a gente não tem garantia que vai dar certo. A nossa referência é a palavra de Deus. Apenas seja obediente à palavra. Ensine as palavras que hoje te ordeno aos seus filhos, andando pelo caminho, assentado pela mesa, em todos os lugares. Ensine, seja persistente, ensine, treine. Seja obediente. Eu quero dizer uma outra coisa que impactou meu coração. Mesmo que nós amemos os nossos filhos com todas as nossas forças, Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmos. Você já parou para pensar nisso? Eu amo muito Levi e Josué. Eles sabem disso. Mas o Senhor os ama muito mais do que eu. E Deus cuida deles. Foi por isso que eu disse para o Anderson, só tenho 18 anos para criar. Porque depois eles vão ter as próprias experiências. Vão para a universidade, vão adiante. O Josué, como sempre, me passou a perna, vai embora antes. Josué vai para o intercâmbio agora no meio do ano. Eu vou ficar 6 meses longe do Josué. Né, meu jovenzinho? Ele me passou a perna antes. Mas Deus ama mais o Josué do que eu amo. E se o Senhor o está levando, Deus tem planos e propósitos sobre a vida dele. Contei para ele quando veio de verdade essa história de que ele ia para o intercâmbio. Eu contei para ele algo que o Senhor tinha dito para mim quando ele estava no meu ventre. Antes dele nascer, na verdade. Eu não queria mais ter filhos, o Levi tinha preenchido todas as lacunas de estresse. Tô brincando. O Levi era um bebê chorão, tadinho, já ouviu tanto isso. E aí eu falava, ai Senhor, será que eu vou dar conta de ter outro filho? E um dia o Senhor falou comigo,
que filho de servo dele era bênção para a futura geração. E foi com essa palavra no meu coração que eu engravidei de Josué. Levi é um presente do Senhor. Josué também. E assim, quando Josué falou que ele ia viajar para Nova Zelândia, Deus tem falado com ele sobre ministério, sobre chamado, e ele está me avisando aos pouquinhos para não matar a mãe do coração, porque eu não deixo de ser mãe. E aí o Senhor falou assim, lembra que eu te disse que filho de servo meu era bênção para a geração? Falei, lembrei, Senhor. Eu estou levando ele para outros lugares. Falei, tá bom, Deus, mas podia ser perto. Não precisava ser longe. Mas o Senhor está levando e está fazendo coisas maiores do que eu posso imaginar. Porque eles precisam ir mais longe do que eu e o Anderson pudermos ir. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Talvez os seus filhos ainda sejam adolescentes. Se está faltando diálogo, em nome de Jesus, põe uma pitadinha de conversa. Se os seus netos estão aí, no seu entorno, ensine as palavras de todo o tempo. Não é porque é neto que você vai deixar ele fazer o que ele quer. Pelo amor de Deus, né, irmãs? Não estraga. Embora dá vontade, né? Coisinha mais linda. E a nossa principal missão como família é criarmos filhos que amem a Deus sobre todas as coisas. Se isso der certo, o resto vem no caminho. A nossa principal missão como família de Deus é criarmos filhos que amem a Deus sobre todas as coisas. E eu espero que os filhos de vocês, que os meus netos, que as crianças que continuarão passando por mim pelo Ministério Infantil, será que eu vou conseguir, velhinha ainda, trabalhar com as crianças? Amem ao Senhor sobre todas as coisas. Amem ao Senhor mais do que o orgulho dessa geração que está aí tão evidente. Amem ao Senhor mais do que as próprias vontades. Amem ao Senhor mais do que as coisas que o mundo oferece. Amem ao Senhor acima de todas as coisas. E você que está aí, sem ter filhos ainda, comece a projetar agora, bonitão, bonitona. Comece a pensar no seu futuro. O futuro dos filhos que o Senhor vai ter, porque Deus nos criou para isso, tá bom? Deus nos criou para termos filhos que façam a diferença para as vindouras gerações. Esse é o desafio que o Senhor nos tem colocado, como famílias de Deus. Mas e se eu não tenho filhos? E se eu não tiver filhos? Ok? Semeie a palavra sobre a vida de crianças, jovens e adolescentes que estiverem ao seu redor. Porque a palavra do Senhor nunca volta vazia, sem cumprir o bem que lhe apraz. Semeie. O semear é para todos. Se aproxime de um jovem, se aproxime de um adolescente, se aproxime de uma criança e ensine. O Anderson usa uma expressão, o Anderson tem umas expressões do interior que são muito engraçadas. E ele fala assim, burro velho não pega marcha. O que isso significa? Que é melhor a gente ensinar as gerações mais novas. Porque as mais antigas aprendem também, mas estão com muitas coisas solidificadas e que têm mais dificuldade para aprender. Então eu quero te desafiar a ensinar as gerações mais jovens. Se você não tem filhos, ensine uma criança. Se uma criança aprender com você a amar ao Senhor Jesus sobre todas as coisas, vai fazer uma diferença sobre a vida toda. Mas não pare em um só, porque a gente pega gosto. Ensine crianças, ensine jovens, ensine adolescentes, cumpra o seu chamado de fazer a diferença sobre as novas gerações. A canção que nós cantamos hoje diz assim, as muitas gerações rendidas ao Senhor cantam uma canção. Só que as gerações não cantarão essa canção se não houver quem pregue. E quanto mais cedo elas ouvirem da palavra, menos elas vão errar.
E mais, elas vão cumprir a vontade de Deus o quanto antes. Amém? Amém. Que seja essa a nossa responsabilidade. Que você atenda ao desafio e ao chamado do Senhor de fazer a vontade dele. Eu quero te chamar agora a baixar a sua cabeça. Fechar os seus olhos. E pensar nos seus filhos, nos seus netos. Pensar na família que você vai constituir. Eu quero te convidar hoje a prospectar o futuro. Eu quero que você pense naquela criança do seu vizinho que não sabe quem é Jesus. Naquele adolescente que acha que Jesus é um conto qualquer. Eu quero que você pense em alguém que está próximo de você e que não sabe quem é Jesus. Eu quero que você pense nos seus filhos. Quem eles são? Quem eles estão sendo? Quem eles estão crescendo? Como eles estão se formando? Como está o meu diálogo com os meus filhos? Como está a minha família? E eu quero que você apresente a sua família ao Senhor. Sem perder de vista que eles são herança do Senhor. Foi o Senhor que os deu a você. É o Senhor que dará os seus filhos a você. E eu quero, em nome de Jesus, que você diga: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim, Senhor, um treinador segundo o teu coração. Senhor, me ensina, assim como o Senhor ensinou a Ana, a criar os meus filhos para te servirem todos os dias da vida deles. Vá se colocando diante do altar do Senhor. Vá declarando a bênção do Senhor sobre a sua família. Não aceite as mentiras que o inimigo tem dito. Não aceite, os seus filhos são do Senhor. Os seus filhos são do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar na tua presença os nossos filhos, os netos que virão, os netos que já fazem parte. E nós declaramos que a nossa família é família bendita do Senhor. Nós rejeitamos todas as mentiras que Satanás tem lançado sobre as mentes e corações. Roubado a identidade dos nossos filhos de servos do Deus Altíssimo, de filhos do Deus Todo-Poderoso. Nós, em nome de Jesus, declaramos que as nossas famílias são famílias do Senhor, consagradas ao Senhor. Nossos filhos, sejam crianças, adolescentes ou adultos, eles são do Senhor. Os nossos netos são do Senhor. E nós declaramos, Senhor, que eles cumprirão todos os teus propósitos sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E tomamos da mão do inimigo e das trevas todos aqueles filhos que foram enganados pelas mentiras deste mundo. Em nome de Jesus. E declaramos que aqueles filhos que estão distantes, eles voltarão rendidos ao Senhor. Nós declaramos que a palavra que foi semeada na infância vai fazer o coração queimar, em nome de Jesus. Declaramos em nome de Jesus que eles não se perderão, mas que eles voltarão com o coração rendido ao Senhor. Faz queimar, Senhor, o coração daqueles que estão distantes de Ti. Os nossos familiares que foram ensinados na Tua palavra. Nós agora declaramos restauração completa da vista, em nome de Jesus. Da visão espiritual, nós declaramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque nós cremos que os nossos filhos, que a nossa família, é família bendita do Senhor.
que o Senhor nos deu. E eles são teus antes de serem nossos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar essa canção?